familiar Ikna Church, começando mais uma live onde nós estamos ministrando uma série poderosa de fundamentos bíblicos que edifica a nossa fé. Agora, neste momento, estamos ministrando uma minissérie Fé. A minissérie Fé, composta de 6 lições poderosas. A primeira lição nós ministramos foi lendo a Bíblia proveitosamente. A segunda lição foi o que é a fé. A terceira lição foi como vem a fé. A quarta lição foi como liberar a fé. Hoje, a sexta lição, ou a quinta lição, é os 6 inimigos da fé. Quais são os inimigos da fé? Vamos conhecer hoje os inimigos da fé. Amém, pessoal? Vai ser uma grande bênção. Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos. Então, nós vamos iniciar então a nossa ministração e vai ser uma grande bênção. Amém? Pessoal, abre aí as suas Bíblias. Sim, se você quiser ou puder anotar, pega papel, pega caneta, anota os tópicos, anota os versículos, anota, porque depois você vai conferir os tópicos e os versículos, o Espírito Santo vai te relembrar tudo o que foi ministrado. Pega aí papel, pega caneta, pega aí a sua Bíblia, e vamos que vamos, amém? Estou dando um tempinho para que você tenha oportunidade de pegar aí o seu material. Muito bem, muito bem, muito bem. 6 inimigos da fé. Olha só que legal. A gente fortalece a nossa fé, a gente se edifica com a nossa fé. A fé é construída, não é verdade? Então a gente trabalha muito para construir essa fé, e essa fé não pode ficar aqui dentro de nós inútil, porque a fé, ela é do coração, não é verdade? Não foi isso que a gente tem ensinado? Que a fé é do coração, não é da mente. A fé, ela é do coração, e ela fica aqui guardada, e a gente não usa essa fé? Não, nós temos que saber usar essa fé. Semana que vem, quinta-feira, nós vamos ministrar a confissão traz a posse. É a última ministração. Tomar posse daquilo que a fé testifica no seu coração. E é através da confissão que nós testificamos, é através da confissão que nós tomamos posse. Então nós vamos falar semana que vem, quinta-feira, sobre a confissão traz a posse. Agora, veja só, hoje, os inimigos da fé, 6 inimigos, 6 condições que nos impedem de liberar a fé, 6 condições que nos impedem de nós exercermos a fé que já está construída em nós. Nós que somos cheios da palavra, somos cheios do Espírito Santo, nós que temos a convicção, nós que temos a certeza daquilo que o Senhor tem nos prometido. Então tem algo que pode nos prender, tem algo que pode nos impedir, e são esses inimigos. Nós vamos derrotar esses inimigos hoje, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Muito bem. Em relação a inimigo e fé, a relação entre esses 2 pontos, inimigo e fé, ela está na sua natureza. Qual é a natureza da fé? Hebreus 11, de 1 a 3 e o versículo 6. Hebreus 11, de 1 a 3, versículo 6. É a relação entre inimigo e fé, a natureza da fé. Então a natureza dos nossos inimigos, ela está aí. Vamos ver o que é? Olha só. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O versículo 6 fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a relação inimigo e fé, ela está aqui na natureza. A relação de inimigos está na certeza
e convicção. Certeza e convicção. Muita gente pensa que inimigos da fé está relacionado com dúvida, está relacionado com Satanás, com o mundo, com coisas do mundo. Mas na verdade, inimigos da fé se relaciona com a certeza e com a convicção, ou com a falta de certeza ou com a falta de convicção. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando nós não temos certeza das coisas que se esperam e não temos certeza da convicção de fatos que não se veem, aí falta a fé. Entendem? Entendem a relação? Então, certeza e convicção. Para ter certeza e convicção, o que é necessário? É necessário que nós construamos essa fé, a gente adquire a fé. E como vem a fé? Nós temos ensinado nas lições anteriores que Romanos 10:17 afirma que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. A fé vem pela pregação, ou seja, aqueles dois fatores, convicção e certeza, ela vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Convicção de coisas que se esperam convicção de coisas que se deixa eu voltar aqui. É certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem são adquiridos através da palavra de Deus, através de ouvir a pregação ou através de conhecer e estudar a palavra de Deus. Então pronto, entendido isso, vamos definir sobre os inimigos da fé. A Bíblia fala em 1 Timóteo 6,12, anota aí, 1 Timóteo 6,12, coloca assim, definição, 1 Timóteo 6,12, é a definição dos 6 inimigos, tá? Do que existe inimigo. E fala assim, de 1 Timóteo 6,12, combate o bom combate da fé. É o apóstolo Paulo nos exortando. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Ou seja, se temos que combater o bom combate da fé, é porque existe uma guerra, porque existe inimigo. Então, se existe inimigo, aí há combate. Se há combate, é porque existe inimigo. É um bom entendimento, não é verdade? Então, muito bem. Vamos então revelar os 6 inimigos da fé, porque há combate da fé. O apóstolo Paulo nos exortou: combata o bom combate da fé. Amém? Então, vamos ver. Nós temos que lutar contra quem? Para que a gente esteja vencido nesse embate do que causa ou que cria o combate da fé. Inimigo número 1 que nós temos que nos importar e nós temos que eliminar este inimigo com toda a força que nós temos. Amém? Falta de conhecimento do que significa ser uma nova criatura. Muito crente tem lutado para agradar a Deus, tem lutado para ser crente e tem lutado para seguir como crente, mas não tem a consciência daquilo que significa de fato ser nova criatura. Por causa disso, tem incorrido em erros. Não quer dizer que ele deixou de ser crente. Ele é crente, mas ele, por falta de conhecimento daquilo que significa ser nova criatura, isso o compromete muito quando ele precisa da atuação da fé para conquistar alguma coisa. Em 1 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Muitos cristãos não sabem o que significa ser nova criatura. Ser nova criatura
eu vou falar para você, muito complexo. Ser nova criatura vai mais além de que ser nova pessoa. Muitos cristãos realmente não sabem o que é ser nova criatura e pensam que a única coisa que Deus fez foi somente perdoar os seus pecados. Como se Jesus tivesse morrido na cruz para perdoar os pecados de todo mundo. E Jesus não morreu na cruz para perdoar os pecados de todo mundo. Isto é um engano, isso não é verdade. Esse grupo que é alcançado pela morte de Jesus na cruz é o grupo formado pelos que creem, é os que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Em João 1,12 fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Olha, Jesus veio para morrer na cruz pelos judeus, mas os judeus não receberam Jesus. Aí a palavra de Deus diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Todo mundo acha que ele morreu e já perdoou o pecado de todo mundo. Ele perdoou o pecado de todo mundo? Não. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Só vai alcançar misericórdia quem se arrepende, quem confessa e deixa. Esse alcança a misericórdia. Olha, essa é uma verdade. E essa verdade, ela é muito importante para nós. Ela é fundamental. O pecador, para isso, ele tem que nascer de novo. O arrependimento, ele está presente na vida daquele que nasce de novo. Tem que se tornar uma nova criatura em Cristo e tem que receber a natureza de Cristo na sua vida. A natureza de Cristo, aí é que está o segredo da nova criatura. 2 Pedro 1,4 fala assim, está falando sobre graça, tá? O versículo. E está falando sobre graça e fala assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Olha, é pela graça do Senhor que nós somos transformados, para nos livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Olha, eu sou testemunha disso, porque eu já fui participante das corrupções, das paixões deste mundo. Eu amava as corrupções das paixões desse mundo. Eu era cativo disso, eu tinha prazer nisso. Agora hoje, misericórdia, eu sei que tantas essas coisas têm prazer, dá prazer. Pecar, se pecar fosse ruim, ninguém pecaria. Todo mundo peca porque pecar é bom, pecar é prazeroso, mas está repreendido em nome de Jesus. Eu não volto mais atrás, eu não olho mais para trás. Olha, quem pega a mão no arado, segue para frente e não volta mais atrás, de forma alguma, de jeito nenhum. Amém, pessoal? Por quê? Porque não compensa, não vale a pena, não vale a pena. Esses prazeres momentâneos, eles vêm só para trazer tristeza e traz consequências danosas, muito danosas. Então, o bom mesmo é ser nova criatura, o bom mesmo é ser participante da natureza divina, o bom mesmo é viver as promessas de Deus e usufruir do resultado dessas promessas. Oh, glória! Ser nova criatura significa que agora somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Olha só, herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Romanos 8,17 fala: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha só, esse sofrimento aqui, gente, não se refere ao sofrimento de desgraça, mas sim das aflições do mundo terreno. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falando, tem de bom ânimo, você também vencerá o mundo. No mundo você vai ter aflições, mas fique tranquilo, eu sou fiel, e eu sou forte, e eu sou contigo.
Aí a palavra de Deus fala assim: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 2 Coríntios 4, 17 e 18 fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternos. Olha, o que tem valor mesmo são as coisas eternas da vida. As coisas momentâneas, elas passarão, todas as coisas passarão, mas a graça de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus jamais passarão, porque as promessas de Deus é a palavra do Senhor. Quando você sabe que você é em Cristo, que você está em Cristo, isso faz toda a diferença. Amém? Então, o primeiro inimigo, muito importante a gente estar atento a isso. Falta de conhecimento daquilo que significa ser nova criatura. Nós temos que ser nova criatura, amém? O segundo inimigo, anota aí, segundo inimigo, falta de compreensão do nosso lugar em Cristo. Qual é o seu lugar em Cristo? Qual é o seu lugar em Cristo? As Escrituras do Novo Testamento fazem menção em muitos versículos de quem somos em Cristo. Nessas menções fala em Cristo, ou nele, ou em quem. São comuns no Novo Testamento essas expressões. Se você percorrer o Novo Testamento e confessar isso continuamente, descobrirá que mudará e será totalmente diferente. Por exemplo, você chegar e ficar declarando com a sua boca, porque a palavra tem poder, e você declarar: eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Ou seja, eu sou tão forte quanto ele, porque ele é que está aqui exercendo a força, né? Então, nele somos mais que vencedores. Amém? Nele, em Cristo Jesus. O terceiro inimigo, anota aí, a falta de entendimento em relação à nossa posição de justiça em Cristo. Qual a nossa posição de justiça em Cristo? Tem gente que você pergunta: se você morrer, você vai para o céu, velho? Aí a pessoa fala: Deus é que sabe. Não, eu não sei de nada, Deus é que sabe. Isso é correto? Eu vou afirmar para vocês, não é correto. Nós temos que saber se nós vamos para o céu ou não, porque a palavra de Deus nos fala quais são as condições para você ser um cidadão do céu aqui nessa terra. A palavra de Deus nos ensina o que é ser um cidadão do céu aqui nessa terra. Então, se nós somos cidadão do céu aqui nessa terra, se a gente morre, nós não somos daqui, nós somos do céu. Então, certamente nós vamos para a Nova Jerusalém. Nós voltaremos para lá, o paraíso. Amém? Então, nós temos que ter essa convicção. Nós temos que ter essa certeza. Isso se refere à falta de entendimento em relação à nossa posição de justiça. Qual é a nossa posição de justiça? A terceira coisa que nós devemos compreender é que Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. Ou seja, alguém tinha que morrer por causa do pecado, pois o salário do pecado é a morte. É uma lei, o salário do pecado é a morte. E se nós somos pecadores, o que nós merecemos? Nós merecemos a morte. Agora, Jesus, ele se fez justiça no nosso lugar. Ele veio para ser o bode expiatório. Jesus, ele veio para sofrer o nosso dano, para morrer a nossa morte, para nós vivermos a vida dele. Mas então ele morreu a nossa morte. A morte era nossa, era para nós morrer. Mas ele veio no nosso lugar, entrou na nossa frente e morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a vida dele. E para que nós vivêssemos a vida dele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que nós ressuscitássemos juntamente com ele. Hoje, quando nós confessamos a Jesus, Senhor e Salvador, e nós perseveramos nesta confissão, nós nos tornamos novas criaturas, e nós nos tornamos ressurretos juntamente com ele.
E isso é fato. Eu sinto que eu sou ressurreto, porque eu tenho uma nova vida. A minha vida não é a vida daquele Wagner Ayala que era do mundo. A minha vida certamente não é aquela vida mais. Eu sou pecador? Sim, eu sou pecador. Eu sou pecador, mas eu não vivo pecando. Eu sou um santo que luta contra o pecado. Não estou falando isso para me gabar, não. Eu estou mostrando como é, e você pode ser assim. Eu conheço algumas pessoas que estão aqui nessa live que são assim. Então, se eu sou assim, tem outro que é assim, tem outro que é assim, e aquele outro é assim também, todos nós podemos ser assim. Todo mundo precisa ser assim. Todo mundo pode ser assim. Amém, pessoal? A Bíblia diz em Romanos 5:1: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, nós temos paz com Deus. Para mim, não seria paz se eu tivesse dúvida da minha salvação. Para mim, não seria paz. Poxa, para onde que eu vou? Será que o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Eu vou morrer. Ninguém vive eternamente, só Deus é eterno. Só Deus é eterno. Nós vamos morrer. Eu sei que eu vou morrer. Já pensou se eu tivesse dúvida e ficasse pensando, para onde que eu vou quando eu morrer? Será que eu vou para o inferno? Passar essa vida toda para ir para o inferno? Né? Isso para mim não seria paz. E a Bíblia fala, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa justiça. E nós somos justificados em Cristo Jesus. Por isso temos paz em Deus nele. Não há mais sobre nós, sem Cristo Jesus, acusações. Porque Jesus, quando nos perdoou, Ele perdoou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Então não há mais acusações. Tudo que passou, passou. Eis que tudo se fez novo, somos novas criaturas. A nossa justiça, ela está baseada no fato que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se tão somente nos arrependermos e confessarmos, olha o que eu estou falando, eu vou repetir. A nossa justiça, ela está baseada no fato de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se tão somente nos arrependermos e confessarmos. O sangue de Jesus foi derramado por todos? Foi. Mas ele foi derramado e colocado sobre a vida de todos? Não. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, está sobre aqueles que se arrependem, confessam e deixam. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem não confessa e não deixa, ou quem confessa e não deixa, tem gente que confessa e não deixa, vai alcançar misericórdia? Não vai alcançar misericórdia. Creiam, Deus é fiel, Ele é justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Portanto, se você ainda não se posicionou no arrependimento, então se posicione, arrependa-te dos seus pecados, arrependa-te dos seus maus caminhos, procure um amigo que conheça o Evangelho, para você caminhar com ele, para você andar com ele, para ele te mentorear, para ele te orientar, para ele te ensinar a palavra, para ele te fortalecer. Não se misture com aqueles que são do mundo, porque quando a gente se mistura com as pessoas que são do mundo, a gente acaba sendo influenciado. Não, você que tem que influenciar, nós é que temos que influenciar e não sermos influenciados. Então se posicione, se arrependam e saia dessa vida em cima do muro. A nossa justiça, ela está centrada naquilo que Jesus fez, e não em nossas obras, não em nossas ações. A nossa justiça, ela não é apagada com boas ações ou com caridade. A nossa injustiça, né? Eu acho que eu errei. A nossa injustiça, ela não é anulada com caridade. Ela não é anulada com boas obras. Jesus Cristo é que é a nossa justiça. Ele, o sacrifício dele é que é a nossa justiça. A Bíblia diz que as nossas justiças perante Deus são como trapos de imundícia. Isso está lá em Isaías 64. Isaías 64 fala da nossa justiça,
que ele compara com trapos de imundícia. Olha só, a nossa justiça então não somos nós e nem as nossas obras, muito menos. A nossa justiça é Jesus Cristo. A nossa justiça é a justiça de Cristo, que lançado em nossa conta, Ele lançou em nossa conta a graça, o sacrifício lá na cruz. Amém? Então somos justos porque Ele nos justificou, tão somente por isso. Não é porque nós somos bons, não. Nós somos maus. Mesmo eu sendo nova criatura, eu sou mau, porque eu sou pecador. Mas a graça de Deus é que tem me sustentado. A Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós somos. Ele tinha as mesmas paixões que nós temos. Está descrito isso em Tiago 5. Ele tinha as mesmas paixões que nós temos. Mesmo assim, Deus lhe chamava de justo. Deus chamava Elias de justo. Por quê? Porque ele era o bambambam? Não, porque ele orou com instância e não choveu. Ele orou outra vez do céu e deu chuva. Por que isso aconteceu na vida dele? Porque ele era fiel com Deus. Apesar dos momentos de altos e baixos dele, ele tinha momentos de altos e baixos, assim como eu tenho, assim como você tem. Mas ele não confiava na sua própria justiça. Ele confiava na justiça de Deus. Ele cria na justiça de Deus. Ele entregava toda a dependência da sua vida na graça do Senhor. Por isso Deus o chamava de justo. Se você fizer a mesma coisa, se entregar totalmente ao Senhor, o Senhor vai te chamar de justo. O Senhor vai te chamar de justo. Como Ele tem me chamado de justo. E Ele tem chamado muitos outros irmãos de justo. E você pode ser chamado de justo por Deus também. Amém? Inimigo número 4, o inimigo da fé, que pode anular a sua fé, pode anular a minha fé. Vamos ver, falta de entendimento do nosso direito de usar o nome de Jesus. Gente, usar o nome de Jesus é estranho. Quando eu comecei a ser crente, eu achava estranho. Não, nome de Jesus, nome de... Por que nome de Jesus? Gente, o nome de Jesus, ele tem poder. O nome de Jesus é uma invocação de um Deus todo-poderoso que criou céus e terra. Um Deus todo-poderoso que sustenta tudo com as suas mãos. Um Deus todo-poderoso que mede os mares com a palma das suas mãos. Um Deus todo-poderoso que tem todo o domínio e soberania. O nome de Jesus. Este nome tem poder. Olha, invocar o nome de Jesus é poderoso, é poderoso. Quando não entendemos que temos direito de usar o nome de Jesus, então ficamos cativos e perdemos espaço para o diabo. O diabo, ele é sagaz, ele é inteligente, ele só fica na espreita esperando para pegar os incautos. Os incautos são quem? Aqueles que não entendem, que não compreendem. E quem não compreende o direito que ele tem de usar o nome de Jesus, o diabo aproveita dessa situação. Jesus, ele disse assim: se pedires alguma coisa ao Pai, ele vou considerar em meu nome. Até agora não tendes pedido em meu nome. Pedi e recebeis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 23 e 24. João 16, 23 e 24. Pedi e recebeis, para que a vossa alegria seja completa. Se pedir em nome de Jesus. Por isso que nós pedimos em nome de Jesus. Quando nós descobrimos o poder que tem o nome de Jesus, e quando descobrimos que Ele nos deu o privilégio de usar o seu nome, nós tomamos posse do nosso lugar de autoridade sobre Satanás. Olha, todas as manhãs eu oro. E nas minhas orações tem um momento que eu afronto a Satanás. Toda manhã eu afronto Satanás. Toda manhã eu subjugo Satanás. Eu não saio de casa sem afrontar o diabo. Quem ensinou isso para mim? Foi Jesus. Lá em Mateus 12, 29. Anota aí, Mateus 12, 29. Lá em Mateus 12, 29, Jesus ensinando lá para os discípulos na frente dos escribas e fariseus, para dar uma lição para eles. Jesus estava sendo testado pelos fariseus, né, pelos escribas. Ele estava sendo testado e falaram com ele sobre que ele representa o próprio Boi Zebu, né?
o Beelzebu, né? O próprio Beelzebu, ele representa o Beelzebu, e que ele é um deles, e que quando ele faz pelo Beelzebu. Quando ele amarra o diabo, ele está agindo pelo diabo. Aí Jesus foi e ensinou, aí falando para os fariseus, ele começou a ensinar para os discípulos. E ele falou assim, em Mateus 12, 29, olha só, ele ensinando a amarrar o diabo, hein? Jesus falou assim, como é que é? Ô Jesus, me deu um branco aqui. Ou como pode entrar na casa do valente, amarrar-lhes as mãos, amarrar-lhes as mãos, amarrar o diabo, como é que é, gente? Eu vou ler exatamente como está aqui, para eu não errar, porque me deu branco. Mateus 12, 29. Olha só o que Jesus fala. Se, porém, eu expulso demônio pelo Espírito de Deus, certamente, e chegando o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhes os bens, sem antes primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus está falando aqui? Como pode alguém entrar na casa do valente sem antes amarrar-lhes e roubar-lhes os bens? Olha só, a casa do valente é o mundo. A minha casa é a embaixada de Deus. Como é que pode eu sair de casa e entrar na casa do valente, que é o mundo? O mundo é a casa do valente. Como que pode eu entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo e roubar-lhes os bens? Como que é roubar os bens? Quando eu conquisto as minhas coisas, eu conquisto lá no mundo. Aqui dentro de casa eu não conquisto, é lá fora que eu conquisto. Então é mais ou menos por aí que Jesus está falando. Mas eu quero me deter no usar o nome de Jesus. Eu afirmei aqui agora há pouco o seguinte: quando descobrimos que Ele nos deu o privilégio de usar o seu nome, nós tomamos o nosso lugar de autoridade sobre Satanás, e então experimentamos uma vida vitoriosa. Eu falei que toda manhã, antes de sair de casa, ou seja, quando eu faço a minha devocional, eu oro. Depois de orar e adorar o Senhor e clamar ao Senhor e colocar minha vida diante de Deus, por fim, eu afronto a Satanás. Eu falo para Satanás: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, eu te ordeno, Satanás, solta a minha vida, solta a vida da Rita, do Felipe, da Hernanda, da Daniela, solta a minha casa, solta o meu lar, solta os meus bens, solta tudo que me pertence. Satanás, em nome de Jesus, eu te anulo, Satanás, eu anulo toda a tua obra, eu anulo, Satanás, todos os homens mentirosos, caluniadores e espalhadores de contendas que você está tentando usar contra mim. Eu te desfaço a tua obra, te repreendo, te anulo e te amarro em nome de Jesus. Ou seja, quando a gente fala isso, usando o nome de Jesus, a gente fala com a autoridade de Jesus. E a gente fala pelo Espírito de Deus que está em nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E isso tem um poder espetacular. Amém, pessoal? Então, esse nome tem poder, o nome de Jesus. A esse respeito, Jesus também diz em Marcos 16, 15 e 18. Marcos 16, 15 e 18. Jesus falou assim, ó: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Olha, quem crê e for batizado será salvo. Crê. Quem, porém, não crê será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Que sinais que vão acompanhar os que creem? Sinais de cura, de revelação de palavra de conhecimento, sinais, prodígios e maravilhas. Eu posso experimentar isso, você pode experimentar isso. Basta crer e saber que o nome de Jesus tem poder. Então, esse é um inimigo, não ter essa consciência. A Bíblia não diz que os sinais acompanharão pastores.
ou acompanharão diáconos, ou acompanharão líderes de grupos, ou coisa assim. A Bíblia diz que acompanharão aqueles que creem. Amém? Todos os que creem podem ver sinais. Você pode fazer sinais. Todo crente pode curar os enfermos, expulsar demônio, sabe, fazer todas essas obras que o Senhor fez e ainda obras maiores. Basta crer no nome de Jesus. O inimigo número 5, falta de entendimento do que é agir à altura da palavra. O que é agir à altura da palavra? A palavra de Deus, ela é a autoridade suprema. Aquilo que ela diz é verdade, aquilo que ela diz é incontestável. Mas não basta sabermos isso, é preciso tomarmos a decisão de agirmos de acordo com o que ela diz. Olha, agir à altura da palavra é fazer aquilo que a palavra diz que nós temos que fazer. É nos posicionar, como a palavra diz que nós temos que nos posicionar. Não basta nós sabermos citar Mateus 8,17, falando: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades, carregou as nossas doenças, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Não basta a gente simplesmente declarar isso e não se posicionar. Nós temos que nos posicionar. Posicionar é agir à altura desses textos, é abandonar as atitudes de doentes e adotar as atitudes e procedimentos de pessoas sadias. Você está doente, mesmo assim, se posicione como quem foi curado por Cristo. O Senhor, Ele faz o resto da obra. Entendeu? Amém, pessoal? Então, amém. E por fim, o sexto inimigo da fé. Anote: falta de entendimento a respeito da necessidade de manter firme a nossa confissão de fé. Manter firme a nossa confissão de fé. Tem gente que não tem esse entendimento. Tem gente que acha que confessar a Jesus é quando ele vira crente. Ah, virou crente, aí vai lá, confessa a Jesus e pronto. É assim? Não é assim. Hebreus 10:23 fala assim, ó: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha, Jesus nunca vacila, o Espírito Santo nunca vacila. Eles não têm negócio de altos e baixos, não. Nós também temos que ser assim. Nós temos que ser semelhante a Deus. Nós temos que ser firmes, sem vacilar, sem tombar para a esquerda ou tombar para a direita. A Bíblia está dizendo que devemos manter firme a nossa confissão. Mas o que é a confissão? É o que devemos confessar. Confissão é aquilo que devemos confessar. Mas confessar o quê? Confessar é falar a mesma coisa que a Bíblia diz. Ou seja, devemos falar o mesmo que a palavra de Deus fala. Nós temos que estar com isso na ponta da língua. Por exemplo, toda manhã eu falei que eu faço devocional. Eu faço minha devocional todos os dias. Todo dia eu faço minha devocional. Aí, num determinado momento, às vezes até fica repetitivo todos os dias, mas eu insisto em fazer todos os dias, até que o Senhor volte, até que eu morra, até que eu vá para a glória. Eu vou fazer o que está em Romanos 10:10. Romanos 10, 9 e 10, né? Romanos 10, 9 e 10 fala: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo dia eu confesso, eu falo: Jesus, eu renovo hoje uma aliança de relacionamento, uma aliança de santidade, uma aliança de compromisso com a tua palavra. A minha aliança que eu renovo hoje, Jesus, é uma aliança eterna. Eu não conheço o futuro, eu não sei do futuro, mas uma convicção eu tenho: nunca eu desviarei do meu caminho. Eu te confesso, Jesus, mais uma vez, como meu Senhor e meu Salvador. Todo dia eu faço essa oração. Eu coloco essa partícula dentro da minha devocional.
Todos os dias eu confesso a Jesus. E é uma coisa que tem que estar na nossa boca o tempo todo. Confessar a Jesus. Jesus, ele falou que aquele que me confessar diante do mundo, eu o confessarei diante do Pai. Aquele que me negar diante do mundo, eu o negarei diante do Pai. Não é assim que Jesus falou? Kenneth Hagin, ele fala, a fé é medida pela confissão. Mais cedo ou mais tarde nós nos tornamos aquilo que confessamos. Ora, a fé, ela é medida pela nossa confissão. Mais cedo ou mais tarde, a gente se torna aquilo que a gente está confessando. Olha só que coisa tremenda. Eu estou querendo trocar meu carro. Todo dia eu falo com a Rita, daquele carro que eu quero. Aí eu falo, ó, quando a gente cruza o carro na rua, ó, nosso carro ali, ó, logo aquele carro ali será nosso. O carro passa, não tá? Entendeu? O que é isso? É estar confessando. Confessando algo poderoso. Muitos são derrotados porque se recusam a confessar a palavra de Deus, dizendo que não podem confessar algo porque não sentem. Confissão, gente, não tem nada a ver com sentimento. Esquece que a fé nada tem a ver com o que sentem, mas tem a ver com a palavra de Deus. A fé não tem a ver com sentimento, não. A fé tem a ver com a palavra de Deus. É a certeza, fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Olha só o que é fé. Convicção de fatos que não se veem. Então isso é fé. Se falas de derrota, será derrotado. Se falas de doença, será um doente. Se falas de pobreza, experimentará a pobreza. Mas se falas de saúde, de prosperidade, se fala de conquista, se fala de vitória, é isso que você vai ter. Você vai ter as conquistas. Provérbios 18, 21 fala: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eita glória! Que lição maravilhosa, não foi? O Espírito Santo ministrou profundamente no meu coração. Gente, tudo isso que essa ministração fala, ela é importante, ela é fundamental para a gente romper em fé e vencer sempre. Olha só o que nós falamos aqui hoje. Falta de conhecimento daquilo que significa ser nova criatura. Falta de compreensão do nosso lugar em Cristo. Falta de compreensão ou falta de entendimento em relação à nossa posição de justiça em Cristo. Falta de entendimento do nosso direito de usar o nome de Jesus. Falta de entendimento do que é agir à altura da palavra. E falta de entendimento a respeito da necessidade de manter firme a nossa confissão de fé em Cristo. A nossa confissão de fé. Amém, pessoal? Então, glória a Deus por isso. Que bênção, que maravilhoso. O Senhor falou profundamente no meu coração. Amém? Eu oro para que o Senhor te abençoe ricamente com esta palavra e que isso seja um galardão, que isso seja um presente na sua vida e que você seja abençoado com essa palavra. Amém? Lembrando que domingo, 10 da manhã, nós temos o nosso culto da família domingo. O canal é o mesmo com nome diferente. Ions.costa, Ions com Y, Ions.costa, é o canal do Instagram. Pastor Ionaldo, ele mudou o nome para Ions.costa, tá bom? Pastor Ions, que isso que você vai colocar lá, Ions.costa, amém, pessoal? Domingo 10 da manhã teremos o nosso culto da família. Terça-feira, terça da vitória. E quinta-feira que vem, nós vamos ministrar a última ministração da minissérie Fé. Última ministração da minissérie Fé. Essa última ministração da minissérie Fé vai ser a confissão traz a posse.
nós vamos aprender o que é isso, o que nós temos que confessar. Se quer aprender a confessar a palavra de Deus, nós vamos ensinar isso, vai ser muito legal. Viver isso é tremendo, porque isso traz frutos em nossas vidas. Amém, pessoal? Então, fazendo coisas que dão frutos é que nos traz prosperidade. Quer ser próspero? Encha-se da palavra de Deus, né? Josué 1,8 fala disso. Anota aí, Josué 1,8. Leia, medite depois e vai ser uma bênção. Quero despedir orando, agradecendo e despedindo a todos. Amém? Feche seus olhos. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta noite, por essa bênção que o Senhor nos deu, por essa palavra. Que a graça do Senhor nos capacite, Senhor, sobre tudo aquilo que nós aprendemos hoje, que nós sejamos, Senhor, fortes, Senhor, e diferentes, que nós sejamos, Senhor, cristãos que se posicione, Pai, diante da Tua palavra e viva a Tua palavra conforme a Tua palavra nos ensina. Ensina-nos, Espírito Santo, capacita-nos, Pai, a sermos adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Faz do Senhor sábios, faz do Senhor dedicados, faz do Senhor avivados na Tua palavra, avivados no Teu poder e na Tua unção, em nome de Jesus. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre nós e capacita-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus e as consolações que vêm do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos os presentes. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus por isso. Tchau para todos. Graças a Deus. Tchau, tchau, tchau.